mandou muito bem. Bom, antes de falar sobre o tema central do nosso vídeo, eu tenho visto algumas postagens, alguns cortes do ex-executivo do Vasco, Marcelo Santana, criticando a passagem dele no Vasco, falando de diversos assuntos, falou que teve interferência externa no trabalho dele. Cara, eu acho muito engraçado quando alguém se separa, isso serve para a vida também, e aí começa a atacar o ex. Engraçado, né? E principalmente quando aquele que está fora, que se separou, não foi quem deu a causa à separação. Porque uma coisa assim, o Marcelo Santana pediu demissão. Pô, por que você pediu, Marcelo? Não, ter interferência externa, eu não consigo trabalhar, porque o salário estava atrasado, porque o Pedrinho não sabe nada de administração, o Felipe, porra, é um enganador, sei lá, ele vai usar um argumento, tá? Estou falando tudo hipoteticamente. Aí não, o Vasco bota pra rua, porque o trabalho deixou muito a desejar, as janelas não foram boas, não foram criativas, deixaram problemas pro clube, né, e pro time. Aí ele vai do lado de fora agora, ele que foi colocado pra fora, foi demitido, mete a boca no Vasco. Uma decepção, porque eu tinha o Marcelo Santana num nível melhor do que ele está se mostrando agora. O Vasco foi a grande oportunidade dele. Foi presidente do Bahia, mas o Vasco foi a grande vitrine para a carreira dele. Ele fez o quê? Jogou fora. E cuspiu no prato que comeu? Soa ingratidão, Marcelo, na minha avaliação. Bom, vamos falar sobre o jogo de quarta-feira, né? Data FIFA acaba amanhã e já na quarta volta o Campeonato Brasileiro. Aliás, já indico a você passar lá na KTO, kto.bet.br, o melhor site de aposta para você deixar o seu palpite da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Vasco em campo, mas você lembra que é apenas um jogo, né, gente? Ganhar ou perder no site de apostas é do jogo, não é para você achar que vai ficar milionário, né? Não vai ser trouxa nesse sentido. Mas Vasco e Fortaleza é o nosso destaque, tem outros clássicos na rodada. Mas assim, o que esperar do Vasco? Em outras datas FIFA, o Vasco não voltou tão bem. Demorou a engrenar, principalmente aquela data FIFA da Copa do Mundo de Clubes, que nós tínhamos vencido e bem o São Paulo, e depois demoramos a engrenar no campeonato, pontos que fazem falta até hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas agora um outro cenário, é a reta final, é aquele período que o Pep Guardiola, quem já leu o Confidencial sabe do que eu estou dizendo, intitula que para ganhar um título ou performar bem numa competição de longo prazo, de pontos corridos, você tem que startar bem e finalizar bem, como se dividíssemos ela em 3 etapas. Início, meio e fim. O meio você vai oscilar, porque o meio é exatamente quando tem suspensão, quando tem lesões, jogadores que às vezes são vendidos em janelas. Já não. O início e o final você tem que estar completo e focado lá em cima. O Vasco vem de um grande resultado, não de uma grande performance, porque foram tempos distintos contra o Vitória, mas é um time que começa a olhar para cima. E é importantíssimo o Vasco lutar e olhar para cima. Por quê? Porque o Vasco precisa chegar muito bem no dia 10 de dezembro. Finalizar o Campeonato Brasileiro dia 7, bem posicionado, primeira página da tabela, quem sabe até pegando uma vaga em pré-libertadores, né? Aquela fase inicial, anterior aos grupos, e aí jogar a Copa do Brasil para pegar a vaga na fase de grupos direto via Copa do Brasil, porque é possível sim. Não é nenhum sonho não, torcedor. Duvido que você coloque o Vasco como o patinho feio, o azarão da semifinal. Não é não. Tá todo mundo em pé de igualdade. Fábio, você é maluco. O Cruzeiro tá brigando na parte alta da tabela, perdeu pra gente. O Fluminense tá um pouco acima de nós, mas nós vamos encarar eles agora. Na outra segunda-feira, no Maracanã, às 7h30 da noite. É jogo. Tem jogo, amigos. Se nós entrarmos com a postura que foi Flamengo, Cruzeiro e Bahia, não há nenhum adversário imbatível para nós. Agora,
se for a postura do Juventude, se for a postura do Red Bull Bragantino, se for a postura do próprio Vitória no primeiro tempo. Aí, meu irmão, a gente vai sofrer, vai ser atropelado, não vai performar. Que Vasco vai entrar em campo na quarta? Com a volta do PH da seleção brasileira, o Puma ficando como opção provavelmente no banco de reservas, qual vai ser a formação do Vasco? Hugo Moura e Barros no meio-campo? Tietê e Barros, né? Ou Barros-Tietê? É um time que precisa ir muito defensivo para encarar um Fortaleza que está lá embaixo na zona de rebaixamento, está lutando para ficar na primeira divisão. Eu fiz um corte lá atrás de 4 jogos. Flamengo, Bahia, foi atrasado, Cruzeiro e Palmeiras. 12 pontos, 7 conquistados. Mais 4 para frente. Vitória, Fortaleza, Fluminense, Red Bull Bragantino. Nesses próximos 12 pontos disputados, 3 nós já conquistamos. Se o Vasco quer ficar na primeira parte da tabela e brigar na parte mais alta, 7º, 8º lugar, 6º ali, 6º ou 8º, que eu acho que é o lugar que o Vasco merece e pode chegar, ele precisa somar nesses 12 pontos que ele vai disputar, 3 já ficaram pelo caminho e vieram para o bolso do Vasco, pelo menos 7, 8. Pelo menos. Pô, Fábio, mas se ganhar 3 e perder 1, excelente, 9. Se ganhar 12, espetacular. Aí você vai olhar o mês de novembro com uma outra cara. A gente pega um São Paulo aqui, por exemplo, em São Januário, com o nosso torcedor apoiando. Mas vamos, a cada 4 jogos, fazendo esses recortes, para entender para onde vai o Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. E para você, torcedor, qual é a tua expectativa em relação ao Vasco da Gama via Campeonato Brasileiro? Vale lembrar que as semifinais da Copa do Brasil são nos dias 10 e 14 de dezembro. E as finais, 17 e 21. Ainda nessa edição, 2 jogos nas finais. Né? A final disputada em 2 jogos, a partir do ano que vem não. Aí, final em jogo único. Mas esse ano não, 2 jogos. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui e a gente vai batendo no papo. Lembrando que hoje, meio-dia, tem o nosso Na Conta KTO. Eu espero por você. Muito obrigado pelo seu carinho, uma ótima semana e sempre aqui ao lado. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que o Piton mira a voltar ao time titular aí no Brasileirão. Tem tudo para voltar, o jogador é um excelente profissional no Vasco. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!